Bom, vamos começar, né, Aguinaldo? Tem o pessoal já está entrando. Acredito que com o tempo aí, aumente mais a quantidade de participantes, tá? Primeiramente, com a sua permissão, eu gostaria muito de que essa primeira nossa live da BTT, tá? Nós vamos fazer alguma sequência dessas lives com pessoas relativas à educação, à indústria, ao empresariado. Então, nós estamos inaugurando com a sua presença aqui, somos muito honrados. E permitir que essa primeira live, eu vou fazer uma dedicatória, essa primeira live, a duas pessoas que nos deixaram essa semana. Primeiro é o nosso amigo, colega, associado, José Melo Campos, técnico têxtil do Senai Francisco Matarazzo, falecido na segunda-feira. E na data de hoje, nós perdemos, aí o pessoal mais antigo, né, como nós, né, Guinaldo, conhecemos muito o Mário Miranda, que era da TechX. Sim, sim. Infelizmente, ele faleceu hoje. Então, eu Lamento bastante. gostaria de dedicar essa live para esses dois profissionais, amigos e colegas e tudo mais. Tá bom? Eu endosso as suas palavras, Nelson. Lamento bastante, mas é a vida, é um sentimento, mas não sabia desse falecimento, principalmente de hoje, do Mário, mas que estejam em bom lugar. Sim, com certeza. Tá? Os dois foram acometidos pelo Covid-19, realmente a gente tem que se cuidar e tudo mais. Né? Mas vamos lá, Aguinaldo, eu gostaria, a maioria das pessoas já te conhece, eu gostaria que você fizesse sua apresentação básica, depois nós vamos entrar aqui num contexto geral da sua história e dos profissionais têxteis e tudo mais, e depois, no final, nós vamos abrir para perguntas e respostas, que com certeza você vai engrandecer muito com a sua experiência, vivência e conhecimento. Ô, Nelson, primeiramente, mais uma vez, um prazer estar aqui. A BTT, a nossa gloriosa Associação Brasileira de Técnicos Têxteis, que eu tenho a honra de participar desde 1970. Desde 1970. O que eu posso dizer rapidamente, Nelson, é que eu estudava aqui em Belo Horizonte, em um colégio chamado Colégio Aplicação, aí começa a história, e eu tinha passado na época, era científico, eu tinha passado para o terceiro científico. E, por circunstâncias várias de relacionamento e convivência, eu resolvi fazer um curso de técnico têxtil lá na escola do Senai. Aí eu tive, fato interessante, que retroagir 2 anos, 3 anos, porque o curso de técnico têxtil não precisava que, para fazer o vestibular, precisasse de ter um curso científico ou clássico, como era na época. Então, é como se eu tivesse tomado 3 bombas na escola, mas decidi retroagir, fui fazer o curso técnico do Senai. Definitivamente não me arrependo da decisão. Foi uma decisão importante que eu tomei na vida. E a época, Nelson, como você lembra também, o curso lá era de 4 anos. Imagina, 4 anos. 4 anos, aula direta, professor Nagatini, Bomba, Fifi, aquela turma toda fantástica. Então, fiquei 4 anos lá no Senai C-Ticket. Acabei o curso em 70, fui fazer um estágio na Companhia Industrial de Cataguases, aquele estágio de 6 meses. Olha que coisa importante, tinha um estágio de 6 meses. Fiquei 6 meses na Industrial Cataguases, fiz uma série de amigos, não posso deixar de citar o Josué Inácio Peixoto, e acabando o estágio, ele me chamou para um jantar na casa dele. A gente chamava de seu Josué, mas na intimidade era Josué. E me convidou para trabalhar na Industrial Cataguases. Fiz um jantar na casa dele, eu estava indo embora, eu fiquei hospedado lá em Cataguases, no Hotel Vilas, saudosa memória, e fiquei muito honrado com esse convite do Josué Inácio Peixoto.
mas eu estava com o meu destino traçado aqui para Belo Horizonte. Agradeci muito, ficamos amigos, fui visitá-lo algumas vezes lá em Cataguases, criei uma amizade sólida com o Josué. Mas resolvi vir a Belo Horizonte. Cheguei aqui em Belo Horizonte e recebi um convite para trabalhar na Companhia Industrial de Estamparia, a convite do fundador, Dr. Alexandre Mascarenhas. Eu agradeci e, posteriormente, mesma semana, recebi um convite de três pessoas. Primeiro, Décio Magalhães Mascarenhas, José Vigílio Martins da Costa e Dr. Geraldo Magalhães Mascarenhas, que me convidaram para trabalhar na Cedro. Eu aceitei e fiquei na Cedro 43 anos. Eu comecei a trabalhar na Cedro, Nelson, no dia 2 de janeiro de 1970. Olha quanto tempo. Me apresentei lá ao Silvio Diniz Ferreira, técnico têxtil também, que era o gerente da fábrica. E eu comecei o trabalho como técnico de fiação. Técnico de fiação. Posteriormente, outras funções, assumi a gerência da fábrica. Fábrica, à época, então, passou a chamar Geraldo Magalhães Mascarenhas, em nome a esse ex-presidente da Cedro, que muito fez pela companhia. Eu fiquei gerente da fábrica uns 10 anos. Em 85, eu fui convidado para vir para a diretoria, uma diretoria substituindo o Renato José Alves, que tinha falecido, excelente pessoa, meu amigo, e fiquei na diretoria administrativa. Fiquei um pouco perdido, porque a minha formação era técnica, mas eu já tinha me formado em Direito. Eu também me formei em Direito lá em Sete Lagoas, mas eu não tinha experiência de trabalhar no escritório. Foi difícil, mas foi evoluindo. Depois eu fui para a diretoria jurídica e financeira. Em 2001, eu assumi a presidência. Fiquei na presidência até 2014. E depois fui para o Conselho de Administração. Eu tive a oportunidade de percorrer todos os cargos, todos, isso é um privilégio, numa companhia centenária e de grande relevância. E, posteriormente, Nelson, eu tive outras atividades. Recebi uma ligação lá por 2006, 2007, do Josué, meu amigo Josué Cristiano Gomes da Silva, que ele estava deixando a ABIT e que ele estava me indicando se eu aceitava para ser presidente da ABIT. Sim. E logo depois da ligação do Josué, eu recebi a ligação do Paulo Scaff. Sim. Recebi a ligação do Paulo Scaff minutos depois da ligação do Josué. Eu levei o assunto para o Conselho da Cedro. Tinha que ter a opinião do Conselho, eu era o presidente. O Conselho da Cedro concordou plenamente, não podia ser de outra forma. E consegui, Nelson, ficar 6 anos na ABIT. Eu ia a São Paulo 2 vezes por mês, aproximadamente. E eu tinha na ABIT um braço direito, uma pessoa fantástica, que é o Fernando Valente Pimentel, o atual presidente da ABIT. Nossa, amigo. Porque é uma pessoa que está fazendo um trabalho excelente na ABIT. E nesses 6 anos, a gente fez muita coisa para o setor têxtil. Fizemos a Frente Parlamentar José Alencar Gomes da Silva, conseguimos exoneração da folha para a confecção e a indústria têxtil e várias outras coisas. Realizamos o ITMF aqui em São Paulo. Foi um trabalho muito rico, que eu aprendi muito com vários amigos que eu fiz lá na ABIT. Rafael Servone, Bonduque, o Renato Lima, o nosso amigo Domingos Mosca, tem uma série de pessoas que eu guardo excelentes recordações. E depois eu tive outras atividades. Eu participei de conselho econômico na Fiesp, a convite do Paulo Scaff. Foi muito importante. O conselho era presidido pelo professor Delfim Neto.
Depois eu participei de outras entidades. Eu fui vice-presidente da FIENG, tenho a honra de presidir o Senai CETICT já há algum tempo, acho que já está na hora de sair, não se deve ficar muito tempo no lugar. Presido a Associação Comercial aqui de Minas, eu presido voluntariamente um conselho de um hospital aqui em Minas, fui membro do conselho de uma empresa muito grande lá em Uberlândia, chamada Algar, fui membro da Michan aí em São Paulo, fui membro do ICC, Câmara Internacional de Comércio aí em São Paulo. E isso tudo, Nelson, são oportunidades de aprendizagem. É isso que é rico, que a gente teve a oportunidade de aprender. É isso rapidamente. Então, agora aproveitando e tudo isso, o que te motivou a você fazer o técnico têxtil? Pois é, Nelson, o que eu estava falando. Eu estava no terceiro ano científico, chamava científico. Tinha passado para o terceiro ano científico. E a gente tem um vínculo com a Serra da Cachoeira. Sim. Por razões até familiares, essa coisa toda. A família é muito grande, né? E eu visitava a fábrica, e essas coisas todas, era amigo de várias pessoas na Cedro, como, por exemplo, uma pessoa que eu prezo muito, e já citei o nome, o Décio Magalhães Mascarenhas, um dos que me convidou, tínhamos um parentesco. Então, o meu irmão Antonino estava estudando lá no Senai CETICT, ele estava gostando muito, ele estava formando um ano depois, e uma série de relacionamentos. E eu disse, olha, eu vou fazer esse curso técnico. E aquela coisa que acontece na vida da gente, mas tinha um viés, esse viés de algum vínculo familiar, não um vínculo tão profundo, sim, mas sempre tinha um vínculo com a companhia. E várias circunstâncias, então, e eu digo sempre, se eu cheguei a algum ponto, se eu cheguei a presidente da Serra, a todas as funções de uma empresa, de uma SA, eu participei. Sim. Se eu cheguei a presidente da BIT e outros cargos, eu te falo, Nelson, foi a base que eu adquiri no Senai CETICT. Eu não tenho dúvidas disso, foi uma porta que abriu e eu sinto uma honra muito grande de poder ser presidente do Conselho do Senai, do CETICT. Está passando por grandes transformações, como sim, tudo na vida, sim, mas o ser técnico têxtil me abriu essas portas que eu consegui abrir. Tá. E, assim, dentro do seu estudo lá, como é que foi o seu período de estudos dentro do Senai CETICT? Porque você é de Curvelo, né? Você é de Curvelo. Sou de Curvelo. Você conhece Curvelo? Conheço. Conheço aquela fábrica que era... uma indústria... Maria Malha. Maria Malha. Que é Otton Bezerra. Otton Lynch Bezerra de Mello. É isso mesmo. Então, como é que foi? Agora, essa fábrica hoje, Nelson, é uma fábrica grande, ocupa o espaço da Maria Malha, de produtos hospitalares. Sim, é do Celso, América chama. Exato. Eu fui em Curvelo conhecer essa fábrica. Então, sair de Curvelo e tudo mais, ir para o Rio, ficar lá em... Pois é, não, eu já morava em BH. Tá. Eu saí de Curvelo com 5 anos. Como foi seu período de estudos dentro do Senai CETICT, que era praticamente full time dentro da escola, né? Então era muita novidade, né? Era. Nelson, foi muito interessante. Primeiro, onde eu morei? Eu morei na rua Luiz Anqueta, 52, na casa de um português chamado Seu Alcino. Seu Alcino, interessantíssimo, português interessantíssimo. Eu e várias outras pessoas, juntamente com Antonino Pinto Mascarenhas Neto. O Antonino é nosso primo e fizemos o curso junto. Uma grande pessoa, grande amigo, Antonino. Então, à época, Nelson, como você mesmo tocou, tinha curso de manhã e à tarde. Era um negócio de 4 anos. Sim. E era um negócio realmente
puxado, interessante, várias matérias. Então, a gente levou aquilo ali a sério e em 67, 68, 69, 70, foi um período interessante e duro. A gente levava aquilo muito a sério. A gente morava na Maloca, na casa do seu Alcino, e depois, uma vez, a gente mudou, depois a gente foi para outra Maloca, depois voltamos, aquelas coisas todas que tinham lá no Senai, lá no CETICT. Mas vários colegas, tivemos um período longo, né, nesses 4 anos, muitas pessoas amigas, muitos professores, vários amigos, Naghetini, o Bomba, o professor Fifi, o João de Fibras. Foi muito interessante, foi um momento que a gente... Era uma luta, porque o jacaré já tinha perigo no jacaré, não como agora. Sim. Então, para sair, a gente saía em conjunto, mas é uma história rica, aprendi muito. Eu e o Antonino Pinto, nós morávamos num quarto bastante pequenininho lá no seu Alcino, mas tudo isso é rico, tudo isso foi muito importante. Aprendizado, né? Isso é um Muito aprendizado. importante. Então, mas aí você fez todo esse, né, o seu curso técnico têxtil, todo, né? E o que te diferenciou nas suas atividades após o técnico têxtil? O que mudou para você depois que você se formou técnico têxtil? Ô, Nelson, como eu relatei aqui rapidamente, eu me formei, tive esse convite e fui trabalhar em Sete Lagoas. Sim. Fui de 70 a 85. Mas eu sempre gostei de movimento, de associações, de participar de entidades, coisas dessa ordem. E sempre gostei, paralelo à função de técnico têxtil, que era a minha profissão, realmente era a minha profissão. Mas eu sempre gostava de relacionar, fui fazer um curso na Europa, depois nos Estados Unidos, e mantive esse relacionamento com entidades de classe, e que foi abrindo portas e enfrentando barreiras, enfrentando dificuldades. Então, mas a base de tudo, Nelson, o fato basilar realmente a formação no CETICT. E eu não fiquei só dentro da fábrica. Sim. Eu procurava sair, relacionar, viver com entidades. E, para mim, eu acho que a coroação na carreira têxtil foi o convite do meu amigo Josué, Cristiano Gomes da Silva, e do meu prezado também Paulo Scaff, de presidir a ABIT. Isso, para mim, foi importante. Inclusive, Nelson, eu vou falar uma inconfidência. Lá na ABIT, são 2 mandatos de 3 anos. Sim. Em 2016, 2013, estava terminando o meu mandato e, isso pouca gente sabe, e começou um movimento para eu continuar mais 3 anos. Eu achei que não devia mexer no estatuto, achei que não era o caso. Também fiquei honrado com isso, só não vou entrar em detalhes, mas foi uma coisa também que eu guardo dentro de mim. Teve um movimento para que eu continuasse 3 mais 3 mais 3. E realmente, junto com a equipe da ABIT, que eu cito nominalmente o Fernando Pimentel, a gente conseguiu fazer um trabalho interessante para o setor. Conseguia várias vezes conversar com o presidente, tive com o Lula várias vezes, a Dilma, Manteiga. Tem uma passagem importante, Nelson, que essa eu quero citar. Nós estávamos discutindo sobre a desoneração de folha. Então, eu me recordo bem, eu recebi uma ligação que o ministro Manteiga queria falar conosco. Então, eu liguei para o Fernando e encontramos em Brasília. E o ministro Manteiga, nos recebeu. Esse fato é importante. Eu nunca imaginei de entrar para conversar com o ministro da Fazenda, à época, às 8h30 da noite. Olha. Ficamos lá esperando, saí de Belo Horizonte, encontramos lá. E começamos a conversar. Tinha lá algumas pessoas, Nelson Barbosa, um pessoal lá.
e a gente estava pelejando para a desoneração da folha. Desoneração da folha. Uma luta dura. E aí o ministro Mantega, ele vira para mim e fala: Aguinaldo, nós vamos fazer o seguinte, para a confecção, nós vamos desonerar a folha em 2% e aumentar no faturamento. Sim. 20%, X% do faturamento. E para o setor têxtil, 2,5% desonera e coloca 2,5% sobre o faturamento. Eu tinha feito umas contas, Deus me ajudou, que eu fiz umas contas para Cetro. Qual é o percentual que, se desonerar a folha, a gente podia jogar no faturamento? Aí, na hora que ele falou 2,5%, eu falei, putz, ministro, não posso aceitar. Aí virou o Nelson Barbosa, o Fernando lembra disso, e o cara vira: Aguinaldo, porra, vocês estão pedindo isso aqui toda a vida, agora não querem? Eu peguei e falei: ministro Mantega, nós vamos aceitar para confecção, mas nós não podemos aceitar 2,5% no faturamento em compensação de desonerar a folha. Sim. Aí foi aquele mal-estar. Eu fiquei preocupado, Nelson, que eu estava decidindo para todo o setor têxtil, para toda a indústria têxtil, eu falando não. Só estava eu e o Fernando Pimentel. Ele lembra disso. Aí o Mantega era um cara legal. Eu gostava dele. Me tratava muito bem, tinha um bom relacionamento. E ficou aquela tensão. E eu mais tenso ainda. Eu aceitei para o setor de confecção. Ele falou: Aguinaldo, então vamos ver. Viemos embora. Saímos 10 horas da noite do gabinete do ministro com essa seguinte decisão: desoneração para a confecção e não desoneração para o setor têxtil. Passou um tempo, nós fomos novamente no ministro Mantega. Aí ele jogou tanto o setor têxtil, pelo que me lembro, pela confecção, de 1,5% na folha. Esse trabalho, Nelson, eu cheguei a fazer um levantamento à época, até quando vigiu a desoneração, foi milhões e milhões e milhões de reais para o setor têxtil e para a confecção de melhoria do caixa, né, com essa desoneração da folha e 1,5% sobre o faturamento. Mas se você me perguntar, eu falo, Nelson, que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei. 10 horas da noite, eu falei não e poderia receber uma pressão muito que eu não sabia qual, mas felizmente correu tudo bem. Eu acho que esse trabalho feito em conjunto com a equipe da BIT, favoreceu muito o setor e eu tenho muito orgulho disso no momento de dificuldade. Não, entendi. Uma outra coisa também, Aguinaldo, como você hoje é o presidente do Conselho Técnico do Senai C-Ticket, um ex-aluno do Senai C-Ticket, vivenciou um período da educação naquela época, e agora o Senai C-Ticket houve uma reformulação muito grande. Total. Está, sim, sobre também sua batuta do negócio, né? Porque sem passar pelo conselho não vão fazer, né? Então você realmente teve uma gerência direta, né? Olha o que eu pensei, Nelson. Vê o que era daquela época que você estudou lá e hoje. É necessário Nelson, tudo isso que fez? Nelson, é realmente uma honra ser presidente do Conselho Consultivo do Senai C-Ticket. Nelson, é o seguinte, na minha época, te falei em força contemporâneo, era um curso de 4 anos, de manhã e à noite e à tarde. Às vezes, Nelson, que eu me lembro, tinha aula ao sábado pela manhã. Olha só, imagina, que nível de atividade. Bom, eu lembro, Nelson, um detalhe, falando para técnico têxtil, eu fui fazer uma prova de prática de fiação. Tinha prova, prática de fiação. Ajustar a parte traseira da carda. Olha que coisa interessante, eu lembro disso. Era o professor, vou lembrar o nome dele,
Interessantíssimo. Você tinha que ajustar a parte traseira da carga. Você tinha que ajustar escartamento de filatório. Bom, então era necessário à época. Era necessário à época. E as coisas mudam. Por exemplo, tinha a Sé do Cachoeira naquela época e tinha 5 ou 6 ou 8 técnicos têxteis estudando. E outras empresas tinham 10, 15. A Sé do Cachoeira, à época, nós tínhamos aproximado 46 técnicos têxteis dentro das fábricas. O que ocorreu? Mudou o perfil. Mudou o perfil. Mudou o perfil de uma forma muito grande. Muito grande. Eu estava percebendo, Nelson, cheguei a conversar isso com a BTT, com algumas pessoas da BTT, com o meu prezado Júlio Caetano Horta Barbosa, Só te interrompendo um pouquinho, o Júlio acabou de colocar aqui professor Aurélio e professor Edinaldo. Exatamente, professor Aurélio. O nosso amigo Júlio está fazendo um comentário aqui. Desculpa, pode continuar. Abraço para o Júlio. Então, Nelson, eu comecei a perceber a mudança que está havendo. Essa mudança ocorreu muito numa viagem que eu fiz para a Europa, aproximadamente 3 anos atrás. Eu visitei fábricas e institutos de tecnologia na Espanha, na Itália, na Alemanha e na Europa toda. E comecei a perceber o que as escolas de tecnologia estavam fazendo. Muito pouca formação de graduação e muita consultoria, Sim. muita solução de problema. Lá em Portugal, isso me chamou a atenção, que a indústria têxtil de Portugal, alguns anos atrás, ela estava no chão. Sim. Estava no chão. Hoje, Portugal, pelo que eu lembro, tem 35 mil pessoas trabalhando na indústria têxtil. Exportam mais do que o Brasil. O Brasil exporta em torno de 5 bi total de têxteis, eles exportavam 6, 8. Por quê? Porque eles tinham uma consultoria de solução de problemas. Bom, e o Senai CETICT começou a ter dificuldade de técnicos. Por exemplo, eu acho difícil hoje algum aluno, alguém que queira, não são mais 4 anos, né? O curso último era 1 ano e meio, coisa dessa ordem. Mas quem queira ir para o Jacaré fazer um curso de técnico têxtil, por exemplo. Então, nós começamos a diminuir o curso técnico têxtil e começamos a fazer o curso à distância, com conteúdos, com muita importância. Por quê? Eu entendia, Nelson, e mostrei ao pessoal que se não houvesse uma mudança no Senai CETICT, o CETICT poderia acabar. Eu tinha esse pensamento e trabalhei para isso. Então, nós começou a diminuir a frequência de técnico têxtil. Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E tinha época que eu procurava saber, tinha pouquíssimos técnicos têxteis matriculados. Aí vinha, por quê? Porque a escola não está atendendo, é porque não está havendo interesse, é porque não está tendo comunicação. E a gente chegou a entender, chegou a ver que as escolas, que as fábricas não estavam naquele foco do técnico têxtil como era na minha época. Na minha época, fiquei, repetindo, saí do terceiro científico, retroagi 3 anos para ficar 4 anos fazendo um curso técnico. Hoje não existe isso mais. Não adianta que não existe isso mais. Então, o que as empresas precisam nesse momento de grande dificuldade? Precisa do técnico têxtil. Ele é fundamental, o técnico têxtil, mas com uma formação não igual a que eu tive. O setor têxtil deve uma montanha de favores, vamos assim dizer, ao CETICT. A indústria têxtil sobreviveu e está sobrevivendo. E vai sobreviver. E a gente pode entrar nisso. Pela formação daquela cultura dos técnicos têxteis na minha época, na época anterior a mim. Só que a demanda é outra. A demanda é outra. Estou te dizendo,
há 4 anos atrás, tínhamos duas matrículas em engenharia têxtil. E a gente entende que um engenheiro químico formado com noções têxteis, que ele pode ir para a indústria têxtil e pode ir para a indústria petrolífera, por exemplo, tá? Na graduação. Então, tem outros atrativos. Então, eu entendo que a mudança que está sendo feita, dura, ela favorece o nosso amado CETICT e favorece a indústria têxtil. Realmente o Riachuelo, ele como próprio... Inclusive, eu estou convidando o Sérgio Mota para fazer uma live conosco, para que ele possa falar para todo mundo, explanar toda a reforma, a modulação, a modificação do Senai CETICT, tá? Dos institutos de inovação e tudo mais. Tá? Instituto Senai de Inovação e de Tecnologia. Isso. Então, ele vai falar isso com a gente, com a BTT, né? Com os convidados e tudo mais, né? Os participantes. Mas você vê hoje o Senai CETICT ele mais como também um prestador de serviço, tá? Só para deixar assim você também ao par, ela está aqui junto conosco, participante da live, é uma nossa diretora secretária da BTT. Hoje ela é uma funcionária do Senai CETICT na parte de consultoria, tá? É uma técnica têxtil, uma engenheira têxtil, mas está lá. Você acha isso realmente então que o Senai CETICT ele é um Senai hoje de apoio para a inovação, para desenvolvimento também? Ô Nelson, muito também. Tem as graduações, vamos fazer a graduação do técnico têxtil, essa peça fundamental. Mas eu fui ao Belém do Pará, eu fui a Paraíba, sim, no lançamento do curso, com grande aceitação, com um conteúdo muito interessante, porque o ensino à distância hoje é o único ensino que está crescendo no nosso país. O que nós estamos fazendo agora, nesse instante, isso é como se fosse um ensino à distância, é a tendência universal. Sem dúvida. Então, como o técnico têxtil houve pouca procura física, nós bolamos o curso à distância. Como eu disse, tem 180 técnicos estudando. Então, e as graduação? Tem graduação de bacharelado em design e moda, sim, engenharia química, engenharia de produção e outros que poderão vir. Concomitantemente a isso, eu entendo, sou da opinião, que tem que ser de assistência, muito de assistência. Por exemplo, uma fábrica que tem um problema de tingimento de índigo. Ele tem que ligar para o Senai CETICT, o Senai CETICT tem que ir lá e tem que resolver o problema dessa pessoa. Ele tem um problema de fiação, de tecelagem, de confecção. Então, a gente tem que ter peritos, pessoas com conhecimento, para que possa resolva solução, que seja solução para a indústria têxtil. Concomitantemente, o ensino. Eu te digo, eu estou tentando lembrar a escola que eu tive no Porto, um centro lá, não sei se é CITEV, em Portugal. Pode ser CITEV, E como eu disse lá, eu ouvi lá, diminuíram sensivelmente a graduação e ficaram com pessoas com grande conhecimento para soluções de problema da indústria e da confecção. Perfeito. Essa é uma tendência. Sim. Essa é uma tendência. Agora, o Senai CETICT, com aquele prédio daquele tamanho que todos nós conhecemos, tinha a época do ano praticamente vazio. E o problema lá do local, nós já tivemos assalto à mão armada, pessoal preso no banheiro. Se a gente continuasse lá no Jacaré, lá no Riachuelo, eu tenho certeza, evidentemente que tem gente que pensa o contrário, mas a minha convicção, o problema certo na vida a gente tem a convicção, é que se continuássemos lá em berço esplêndido, o nosso CETICT poderia caminhar para uma situação de não continuidade. Não, continuidade.
Senai CETICT hoje, a unidade lá do Fundão, ela já faz alguns ensaios e faz algumas certificações. Ela vai se tornar uma certificadora internacional? Ela vai conseguir se... Pode, ela pode ser. Ela pode ser. Por exemplo, o que o Senai CETIC está fazendo? Por exemplo, o teste de flamabilidade, que quem trabalha com roupa profissional mandava fazer em Alberta, no Canadá, mandava fazer na Espanha, e dessa forma. E estamos fazendo agora no Senai CETIC, prestando serviço dessa forma. O Instituto Senai de Tecnologia lá no Fundão, ele tende a ser isso mesmo, pode ser um certificador, desenvolver produtos, desenvolver enzimas, desenvolver fibra. Eu tenho plena confiança que esse investimento, que a Confederação Nacional da Indústria, porque acho que todo mundo sabe, o Senai CETICT, ele não é vinculado à Firjan, ele não é vinculado ao Estado, como é em todo o Senai, em todos os estados, que são vinculados às federações. O Senai CETICT é vinculado diretamente à CNI, né? Vinculado à CNI. É como se fosse um apêndice da CNI, sempre foi assim. Então, a gente pretende, com o corpo técnico de primeira ordem que tem lá no Fundão, realmente trazer inovações de verdade, fáticas, para fortalecimento do setor têxtil. Perfeito. Eu também observo que o pessoal que está aí desenvolvendo todo esse trabalho de frente da Senai CETICT, consultores, pesquisadores, são profissionais que já atuaram no ramo, não são simplesmente puro acadêmicos que saíram da universidade e estão lá. Tá? Então tem uma bagagem muito grande. Agora, isso é fundamental. É muito fundamental. E falando nisso, nós temos diversos profissionais formados, técnicos têxteis, que hoje, infelizmente, não se tem posição de trabalho, né, devido a toda a economia, mercado e tendências e tudo mais. Mas aqueles que ainda querem lutar pelo profissional têxtil, técnico têxtil, na sua opinião, o que ele tem que fazer? Qual é a atitude para que ele tenha uma empregabilidade? Que as pessoas tenham interesse em contratá-lo ou de se manter no emprego? Primeiro, o seguinte, que eu penso, dar meu exemplo pessoal. Sim. Ele tem a formação de técnico têxtil, ok? Ele tem uma profissão técnico têxtil, mas ele continuar aprendendo, continuar estudando, vendo outras oportunidades, pensar em inovação, porque aquele técnico têxtil, como eu, fui chefe de fiação. Fui chefe de fiação. Técnico-chefe de fiação. Olhar mistura de algodão, olhar resistência de fio, Ulster, essas coisas todas, qualidade, resistência de fio, aquelas coisas todas. Hoje está pouco demandado. Precisa de uma pessoa com a visão mais horizontal, uma pessoa que possa administrar conflitos, relacionamento, porque a coisa mais constante na nossa vida, Nelson, é a mudança. Sim. Não tem nada mais constante do que a mudança. Isso é claro. Então, o aprimoramento contínuo, porque o setor têxtil está demandando menos, ainda mais agora com a Covid-19, que a gente pode entrar nisso. Mas a gente vinha com uma demanda, eu estou te falando, tinha 2 matrículas para engenheiro têxtil. 2. Então, é questão de demanda. Agora, aquele que está no mercado, preparado, formado, ele vê qual que é o momento da indústria, o que a indústria está demandando, de inovação, de tecnologia, um pouco além de conhecer, por exemplo, só um detalhe do escartamento, da resistência do fio. Isso hoje está menos demandado. Então, ter um horizonte mais amplo, continuar estudando, conhecendo, persistindo, porque a base de todos nós, técnicos têxteis, é muito grande. Sim. Mas a demanda é igual à demanda de mercado. A demanda de mercado flutua, ela flutua. E esses, então, nossos colegas técnicos têxteis,
eles podem caminhar nisso e também eles podem manter o contato com o Senai C-Ticket. Você falou muito bem, lá tem pessoas, esse é um ponto importante que a gente está mudou, que não seja só uma pessoa que tem uma cultura acadêmica. Precisa de ter alguém que está com a mão na massa, ou com alguma experiência. Esse é um valor. E podem procurar lá o Sérgio Mota, que, de repente, pode ter, eu não estou bem certo, pode ter uma demanda para alguma função. É importante o contato. Não, sem problema. Agora, falando do nosso problema atual da Covid aí, que nós estamos passando, a economia toda parada e o setor têxtil cada vez, quando tenta se recuperar, vem algo assim dessa forma, infelizmente isso é inevitável. Você, como um presidente de um hospital, é uma gripezinha? Nelson, vou te falar sobre a gripezinha. Um pouquinho antes de você ligar, eu estava dando uma entrevista para o Correio Brasiliense. Perfeito. Eles me ligaram e queriam falar comigo. Eu estava até um pouco aflito, porque terminou 10:50. E a conversa era sobre o comércio. Sim. E sobre o setor, sabiam que era do setor têxtil, a jornalista tinha todas as informações sobre mim, achei interessante. É uma entrevista que vai sair amanhã ou depois. E a gente conversou não sobre a gripezinha, mas sobre o fato gerador de dizer gripezinha. Sim. Eu falei para a jornalista, olha, e dei exemplo que você falou. Nós temos hoje, Nelson, uma crise sanitária que ninguém sabe a profundidade. Sim. E, concomitantemente, uma crise econômica que ninguém sabe como é que vai ser essa retomada da crise econômica. Então, a minha figura de linguagem é que nós temos uma balança com dois pratos. Perfeito. O prato da saúde e o prato da economia. Então, teria que haver, aí eu falando já para jornalista, chama Simone, falando para jornalista, o que falta no nosso Brasil hoje, o que falta no Brasil numa situação de guerra é o entendimento. É um entendimento nacional, uma liderança nacional. É inadmissível que os líderes desse país, os presidentes, governadores, não sentem numa mesa com o coração aberto para resolver o problema da pandemia e da economia. É um negócio muito sério. Então, ela me perguntou, é para o presidente da República? Eu falei o seguinte, é para as lideranças do país. Sim. Você perguntou gripezinha para as lideranças do país, que, apesar de nós estarmos numa guerra com um inimigo invisível, nós estamos brigando dentro da nossa casa. Nós estamos discutindo dentro da nossa casa. E eu vejo, eu presido, como você tocou aí, um hospital aqui em Belo Horizonte, presido o conselho. É um trabalho voluntário. Estão querendo mexer em governança, gestão, compliance, e me chamaram lá um dia, bateram palma, e eu aceitei. Técnico têxtil, presidente de conselho de hospital. Olha que loucura, hein? Tá vendo? Tá vendo? Olha que loucura. Beira a irresponsabilidade. Presta atenção. Técnico têxtil, presidente de um conselho de um hospital, é o terceiro hospital de Belo Horizonte. E eu estou vendo lá, Nelson, a luta dos heróis, que são os operadores de saúde. Heróis. Chega um médico perto de mim e fala assim, doutor Aguinaldo, eu estou muito preocupado, eu estou aqui, tenho que ir para minha casa. Eu também tenho filho, eu também tenho mulher. Eu pensei, putz, eu tenho 42 dias que eu estou aqui na minha casa. 42 dias. O cara falou, nós fazendo uma videoconferência. Então, e esse pessoal precisa de apoio. Muito. Precisa de apoio. E precisa de haver entendimento. Então, eu falando para essa jornalista que se nós, urgentemente, nós, Brasil, não caminharmos para um entendimento nacional, onde a vaidade vá para o esgoto,
e a gente possa enfrentar essa crise sanitária e essa crise da economia, a gente vai ter muita dificuldade aí na frente, Nelson. Sim. Ô, Nelson, vocês sabem quantas pessoas receberam o vale de R$600? Não. Nelson, presta atenção. 45 milhões de pessoas estão destinadas para receber o vale de 600 prata. Vamos pensar, o que é que a gente faz, por mais humilde que a gente seja, com R$600 para comer? Uma família de 3, 4 pessoas. Então, imagina o nível de disparidade social que está no Brasil. E a crise está mostrando isso. A crise está mostrando isso e é um grande problema. Então, a gente precisa ter juízo. O Nelson, eu faço parte também, aqui no governo de Minas. O governo de Minas formou um grupo que chama FIM Covid-19. Tá. O governador e vários secretários de Estado. E convidaram algumas pessoas. E eu tive a honra de ser convidado para a gente discutir exatamente isso. O enfrentamento do coronavírus e a abertura da economia. Sim. Então, o governo de Minas, eu participei, com muita honra, criamos um programa que chama Minas Consciente, dando uma instrução, Nelson, geral para os prefeitos, porque Minas tem 853 municípios. Nós sabemos que a autonomia constitucional de fechar um restaurante, de abrir um restaurante, é do prefeito. Sim. É do prefeito. O Supremo, outro dia, confirmou isso. Então, nós fizemos um programa de indução, de conscientização para as prefeituras, para poderem, paulatinamente, responsavelmente, começando a abrir a economia um pouquinho além do essencial. Porque se isso não ocorrer, responsavelmente, Sim. Vou repetir, porque nós não podemos, como eu falei, eu estou no conselho de um hospital, nós não podemos criar um caos na estrutura hospitalar. Já está acontecendo no Rio. Sim. Então, Nelson, nós colocamos, por exemplo, para a gente começar uma retomada para criar emprego e renda, a construção civil. A construção civil, que é uma grande empregadora e trabalha gente jovem, a maioria é jovem. E a construção civil gasta cimento. A construção civil gasta tijolo. A construção civil gasta aço. E por aí vai. Então, a cadeia produtiva é muito interessante. Sim. Então, nós estamos entendendo que com os devidos cuidados, com uma forma totalmente diferente de trabalhar, começar a funcionar a construção civil. Uma aciaria, por exemplo, a indústria automobilística que tem aqui em Minas, a Fiat, ela é altamente automatizada. Se a gente conseguir distanciar, se tomar os cuidados que a Covid exige, a gente está trabalhando então, Nelson, para responsavelmente voltar à economia. Sim. Nos setores que são possíveis de voltar. É. Por exemplo, no setor têxtil. Pelas minhas informações, Nelson, 70% do setor têxtil está funcionando com a carga de trabalho muito baixa. Eu tenho estudos que falam que o break-even para uma indústria têxtil, para ela ficar numa posição confortável, ela tem que ter, no mínimo, 80% de efetividade. Perfeito. Uma indústria têxtil com ociosidade maior do que essa, ela não tem condição de ter o break-even. E a indústria têxtil está trabalhando com muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Por quê? Shopping fechado, lojas de comerciais fechadas, e por aí o que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E a gente está conversando aqui em Minas, eu estou vendo um trabalho que está sendo feito também aí na BIT, para a gente voltar parte do setor têxtil para fazer produtos hospitalares. Sim. Aqui em Minas não tem uma fábrica de não tecido. O não tecidos é que faz a fábrica, o produto TNT 95. Sim. Então nós estamos fazendo a máscara de pano. Estamos juntando aqui e isso consegue rodar minimamente a confecção, porque
e também alguma demanda de brins, por exemplo, né? Sim. Brins hospitalares. Então, a gente tem que ter essa preocupação fazendo isso, porque precisamos de gradativamente, responsavelmente, paulatinamente, voltar à economia um pouquinho além da parte essencial que está rodando. Sim, mas e aí partir, sim, de uma certa forma, a máscaras, aí os EPIs, mesmo a máscara social, não é uma máscara cirúrgica, nem todos têm Não. condições de fazer a máscara cirúrgica, né? Existem vários cuidados, uma sala limpa e tudo mais. Tal. E as confecções também não pode colocar na sua capacidade toda, porque é próximo um do outro, tem que ter o distanciamento, né? Mas, Exato. assim, dessa forma, pelo menos, muitas empresas estão gerando seu caixa e tentando se manter. Mas após a liberação, tudo ocorreu bem, vamos voltar à tona. Você acha que o setor têxtil vai decolar ou ele vai enfrentar? A prioridade não vai ser comprar vestuário, não vai usar o têxtil. As lojas de shoppings para vestuário, enfim, a cultura, na verdade, depois dessa pandemia, como é que vai ser? Qual a sua opinião? Nelson, por exemplo, uma das coisas que vai mudar, que nós vamos ter no setor têxtil, é o desenvolvimento de tecidos técnicos para várias modalidades, vários setores que absorvem o têxtil, o tecido técnico, mesmo para uso pessoal. E nós, lá no Fundão, estamos desenvolvendo forma de fibras, por exemplo, uma fibra anti-chama, que você pode fazer o tecido profissional anti-chama, sem precisar de dar o tratamento químico, da flamabilidade e várias outras coisas. Então, o tecido técnico vai ter um retorno muito grande na demanda do setor têxtil. Agora, o que é que vai haver? Eu tenho para mim que vai haver uma mudança muito grande na economia. O setor têxtil brasileiro, todos nós sabemos, emprega 1.500.000 pessoas, têxtil e confecção. Sim. Têxtil e confecção, 1.500.000 pessoas. Nós somos, Nelson, o segundo setor em gerar emprego na indústria de transformação. Perfeito. O primeiro setor na indústria de transformação, na geração de emprego, é alimentos e bebidas, os dois juntos. O têxtil e confecção geram 1.500.000 empregos diretos. Tem estudos que mostram que a cadeia têxtil, um emprego direto, gera 4,5 emprego da plantação de algodão à venda do tecido. Isso aí dá 6.750.000 empregos gerados na confecção. Sim. Então, isso não pode acabar. Sim. Isso não pode acabar. Eu tenho para mim, Nelson, que vai haver um entendimento no mundo que os países vão ter que se fortalecer internamente em alguns setores. Veja o que aconteceu, haja vista o que aconteceu com a China, com o problema de máscara, esses problemas todos, que só a China produzia 95% da produção mundial. E está havendo uma percepção, Nelson, fazer um parênteses. Eu tenho a impressão que foi em 2008, contar uma historinha, foi lançado o Plano Brasil Maior. Perfeito, isso mesmo. Eu fui convidado para o lançamento desse Plano Brasil Maior. Foi no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto, melhor, e numa sala lá em cima, não era muita gente, e várias pessoas de vários setores. Estava a presidente Dilma, Manteiga, Luciano Coutinho, presidente do BNDES, e mais outros. Tá. Em um momento lá, o Robson Braga de Andrade, era presidente da CNI, presidente da CNI, ainda é, virou para a presidente e falou assim: presidente, nós vamos ouvir agora um setor têxtil. Ele não tinha me dito nada. Não tinha me dito nada.
e me deu a palavra. Eu levantei, estava o Fernando Pimentel, Paulo Scaff, muita gente. Eu peguei e virei para a presidente, falei, presidente, primeiro, eu não chamei ela de presidenta, chamei de presidente. Ela deve ter ficado puta da vida. Falei, presidente, eu sou do setor têxtil e falei sobre o setor. O setor assim, 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 que emprega tanto. Relatei tudo que não precisa de falar aqui. Sim. E falei para ela, presidente, eu queria falar uma coisa para a senhora. Tem uma indústria têxtil no Brasil que por 15 centavos de dólar, 15 centavos de dólar, perdeu a produção de 2 milhões de metros de tecido para o Exército Brasileiro. Tecido camuflado. Lembro disso. Perdeu para a China, presidente. Perdeu para a China. E eu quero falar para a senhora que eu detesto chinês. Detesto o chinês. O chinês quer duas coisas aqui no Brasil. Ele quer o nosso alimento e o nosso emprego. Ele quer importar comida e quer o nosso emprego, criando emprego lá. Eu quero dizer à senhora que uma empresa perdeu por 15 centavos de dólar para o Exército Brasileiro. Eu quero dizer para a senhora que nós temos absoluta condição de produzir da melhor qualidade um tecido de fardamento para o Exército Brasileiro. E eu detesto o chinês. E eu lembro que era agosto. Eu falei, presidente, nós estamos chegando perto da parada de 7 de setembro. E eu gostaria, presidente, que chovesse, porque quando a senhora vir o desfile, 80% daquelas fardas são chinesas. E eu gostaria que chovesse e que essas fardas desbotassem e encolhessem. Muito obrigado. Sentei, né? Aí ela fez uma cara. Estou dizendo isso para quê? Quem perdeu foi a Sede Cachoeira. Eu era o presidente da Sede. Evidentemente, eu não vou falar o nome. Eu podia estar lá defendendo pela uma entidade de classe, defendendo o interesse da empresa que eu presidia. Não toquei, falei que é uma empresa do Brasil, né? E é um fato, né? Mas eu não podia falar absolutamente. Podia ser mal interpretado. Mas para que eu estou dizendo tudo isso? Que está havendo um pensamento no mundo. Olha, a Alemanha e a França estão fazendo, e Estados Unidos também, um grande incentivo que aquelas empresas que foram para a China voltarem para esses referidos países. Então, se nós tivermos juízo, nós, brasileiros, fizermos as reformas necessárias, a reforma tributária, a reforma administrativa, todas elas e mais outras, a gente pode ser um país mais competitivo. Então, nós precisamos, Nelson, de criar competitividade no país, porque não existe empresa competitiva em um país que não seja competitivo. Então, o que acontece? Eu acho que essa onda que tem contra a China, essa percepção contra a China, pode vir, sim, fortalecer o nosso setor têxtil, que é um setor importante, que é um setor eficiente, que é um setor... Porque são poucos países do mundo que têm autonomia na cotonicultura. E nós somos grandes exportadores de algodão. Então, nós temos algodão suficiente, inclusive, para exportar. Isso já é uma vantagem competitiva enorme. A reforma trabalhista vai ajudar e vai ajudar mais. Então, Nelson, eu tenho para mim que nós, do setor têxtil, como das outras indústrias, quase todas, vamos sofrer. Sim. Precisamos de paciência, vai ter dor, vai ter sofrimento, não tenho dúvidas. Nós estamos numa guerra, só algumas pessoas em Brasília que não veem, mas nós estamos preparados. A indústria têxtil brasileira é o terceiro polo de confecção, é a terceira do mundo. Perde para a China, eu acho que para a Índia. Então, essa mudança do Senai C-Ticket, que não é só aquela formação para ensinar como é que mexe no escartamento,
uma mudança para que a gente possa para que a gente possa ser indutor, mais indutor ainda, de transformação da indústria têxtil. Então, uma coisa está casando com a outra. Essa mudança no Senai CETIC, que eu falei para você, ela vai se mostrar mais importante ainda, breve, com a necessidade da empresa de transformação. Sim. Porque virá mesmo, para a gente se adaptar, para a gente enfrentar. Agora, o setor têxtil brasileiro, ele sempre sofreu uma concorrência predatória. Eu, quando era presidente da BIT, cheguei a conversar com o Lula, presidente Lula, várias vezes. Várias vezes. Uma última vez, uma da penúltima vez, eu lembro, foi um jantar na casa do Ivo Rossetti, lá em São Paulo, que o Ivo Rossetti, ele me ligou para eu fazer uma apresentação para o presidente Lula. O Lula era muito amigo dele, do Ivo Rossetti. Então, fomos lá jantar, do lado do Lula, explicando para o setor têxtil, levei muita coisa para ele, mostrei para ele. E ele falou, setor importante, setor importante. E vários, porque a gente tem que pôr a cara para fora, tem que sair. Tem que sair. Agora vou ler algumas mensagens que o pessoal passou, depois a gente volta no assunto. Boa noite, sou o Cleverson, trabalho na antiga Coputieri desde 2003 e atualmente adiante, localizado em 4 Barras, no Paraná. Fabrica têxtil automotivo. Estou falando dos técnicos, dos têxteis técnicos aí, né? Não sou formado como técnico têxtil, porém gostaria de realizar esse curso à distância para me aprimorar meu conhecimento. Desde 17 anos que estou na empresa. Então, é uma pessoa, um profissional têxtil. É dessas pessoas. Ótimo. Como é que ele chama? O Cleverson. O Cleverson. O Nelson, você passa para ele o telefone meu e do Sérgio Mota. Pode deixar. Então, o Cleverson, ele está nos ouvindo. Sim. É exatamente por isso, Nelson, Cleverson, o que a gente criou o curso técnico têxtil à distância, com um excelente conteúdo, com 20% de presencial. É justamente para atender pessoas assim, que hoje não tem tanta gente querendo ficar 1 ano e meio, não podendo ficar lá no Rio. Então, você pode falar com o Cleverson, que eu faço questão absoluta de interferir nessa possibilidade para ele. Esse interesse, um profissional de 17 anos dentro de uma indústria têxtil interessado em progredir. Ele pode dar aula. É verdade. Tem aqui uma outra pessoa, não deu para identificar, porque coloca como Galaxy do aparelho e tal. Boa noite a todos, excelente iniciativa da BTT, parabéns. É muito bom ouvir as palavras do doutor Aguinaldo. Cleverson, agora ela está se referindo, a pessoa está referindo ao Cleverson. Cleverson, também trabalhei na antiga Coputieri como diretor industrial e claro que lembro de você, iniciando na urdidura e hoje evoluindo cada vez mais. Hoje eu trabalho no C-Ticket. Essa pessoa está respondendo para ele, só que eu não consigo saber o nome da pessoa. E me liga para ver sua inscrição no curso de técnico têxtil. É o Gilson Leite, tá ok. Ele colocou aqui o Gilson Leite, que é um dos consultores do Senai CETIC, que pôs à disposição com telefone e e-mail para o Cleverson fazer o IAD. Tá? Olha que coisa importante, Nelson. Olha que coisa importante. Olha a força da BTT. Sim, Aguinaldo, somos todos nós. Tá? O Antônio Bacelar, parabéns à BTT, parabenizo o doutor Aguinaldo, excelente iniciativa. José Roberto Genari é o nosso diretor financeiro da BTT. Olá, Genari. Aguinaldo, a perda da concorrência de tecidos para a uniformização do Exército Brasileiro prejudicou a indústria têxtil em geral, não só Cedro, mas também a indústria química, que deixou de fornecer insumos como corantes e produtos auxiliares para esta produção. Lamentável mesmo. Então, realmente toda a cadeia têxtil se perdeu aí. Eu não sei se o meu áudio está cortando, a internet está ficando ruim aqui. Estou te ouvindo, Nelson. Está ouvindo? Então tá. Então vamos lá. Deixa eu ouvir.
Mais uma pergunta. Posso, Mais uma pergunta aqui. Parabéns. posso Pode falar, desculpa. responder para o Genari? Tudo bem, Genari? Prazer estar com você. Não tem dúvida. É a cadeia. A cadeia têxtil, produto químico, tecelagem, confecção e geral. Ô, Genari, eu conheço e já fui à China 2 vezes. Na primeira vez, eu fiquei no interior da China visitando fábricas. Você não imagina a qualidade, condição de trabalho daquele pessoal. Eu disse isso para o presidente Lula. Eu disse isso para Dilma. O Genário, é impressionante. Eu falo que nós somos ingênuos. Nós somos ingênuos. A China, o nosso emprego, o nosso trabalho, a nossa mão de obra. A condição de trabalho lá que eu vi é indescritível. E a gente, quer dizer, se nós não tivéssemos condições, se nós fôssemos incompetentes, nós, indústria nacional, fôssemos incompetentes para fazer o tecido camuflado, o brim camuflado, tudo bem, vamos importar. Mas isso aí que eu falava, presidente Lula, nós estamos destruindo emprego aqui no Brasil. Ministro Mantega, nós estamos destruindo emprego no Brasil. Dilma, destruindo emprego no Brasil. Luciano Coutinho, destruindo emprego no Brasil. Nelson Jobim, que é o ministro da Defesa. Agora, nós somos ingênuos. Agora, eu acredito que esse pensamento contra a China, que é um povo que eu não gosto, e falo mais, não posso entrar em detalhes, esse pensamento, acredito, vai favorecer o setor têxtil com mais tecnologia que a gente puder ter. Não, ótimo. Aqui agora o Jorge Xavier. Parabéns pela live. Sou do Polo de Confecções do Agreste, em Pernambuco. Aqui sofremos bastante com os produtos chineses. Eu gostaria de parabenizar o pessoal realmente do Agreste lá, Caruaru, Turitama, Santa Cruz, que realmente são batalhadores lá. E eles também estão sofrendo com produtos chineses. Tá? De onde que ele é? Ele era lá da Confecção do Agreste, em Pernambuco. Deve ser da Qual região. lugar? Ele não fala aqui, mas deve ser da região de Turitama, Caruaru. Turitama, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe. Isso aí. É uma região que eu conheço muito, já fui lá. Eu, quando era diretor financeiro da Cedro, eu ia lá fazer algumas cobrançazinhas, mas é uma região, um polo absoluto. É o maior consumidor de jeans do país. Sim, sim. Verdade. Eu tenho muito respeito pelaquela região e pelas pessoas que estão lá. Camila Borelli, live inspiradora, parabéns. Epifânio Camilo. Aguinaldo, que tal falar sobre o chamamento da AC Minas para o Pacto Nacional? Eu posso falar. Olá, Epifânio. Nós, numa reunião onde estava o governador Zema e vários secretários, na hora que eu tive a palavra, eu sugeri uma coisa. Já que saiu o MP 936, que permitia reduzir salário de seletista, né, 25%, 50%, até 75%, eu falei para o grupo, pessoal, para o grupo de entidades de classe, vamos fazer um movimento que não é, nós não estamos dando uma de Dom Quixote, não é um sonho, mas nós precisamos de ver como é que fica essa remuneração do funcionário público, que tem estabilidade, etc, 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 etc. Aí o secretário da Fazenda falou para mim, Nelson, Guinaldo, tal, olha, mas nós não podemos falar isso. É claro que não pode. É claro que não pode, por causa os poderes são harmônicos e independentes entre si. Legislativo, Executivo e Judiciário. Tá. Aí, Nelson, nós lá na Associação Comercial, onde o Epifânio Camilo dos Santos é vice-presidente, é um grande colaborador, nós fizemos uma carta ao presidente da República. Fizemos uma carta, essa carta eu posso mandar para vocês depois. Perfeito. Uma carta endereçada ao presidente da República, assinada por mim, propondo pela associação, mas assinada por mim,
propondo o seguinte, que houvesse uma redução linear de 25% no salário do pessoal do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, para dar exemplo. Então, aí eu recebo uma resposta da Presidência da República. Que eu tenho essa resposta comigo, que a carta agradecendo foi encaminhada para o ministro Paulo Guedes. Ok. Nós estávamos falando em redução. Nós fomos, Nelson, nós e nossos companheiros da Associação Comercial, que eu saiba e que eu li, fomos a primeira entidade a tentar colocar o guiso no gato, de reduzir 25%, porque eu falei, puxa vida, está reduzindo de todos os seletistas. De todos os seletistas. Por que não um funcionário? Bom, aí depois eu comecei a ouvir que o ministro Paulo Guedes estava propondo, vai propor, parece que foi discutido hoje, que eu ficasse 18 meses sem aumento de salário. Tá. Ele não propôs a redução, que é uma coisa lamentável, porque nós estamos numa guerra. Bom, posteriormente, isso que o Epifânio está falando, nós fizemos uma outra correspondência circulando, que é um pacto nacional, propondo um entendimento nacional para o enfrentamento da crise. Muito bem feito pela diretoria da Associação Comercial, com duas outras entidades, propondo que é o seguinte, o que o país mais precisa agora, é claro, enfrentar o Covid-19, é claro, voltar de uma forma gradativa a economia por causa do caos social. Mas, para isso, precisamos desse pacto. E está dando muito resultado, teve muitas considerações. Hoje mesmo, eu fiz uma entrevista, como falei, uma entrevista para o Correio Brasiliense sobre esse assunto. Chegou lá em Brasília. Porque a gente tem que participar, a gente tem que mostrar cara. Perfeito. Porque não adianta, nesse momento, você ficar sentadinho em berço esplêndido, né? Perfeito. Então, isso que o Epifânio está falando foi essas duas, uma carta aberta ao presidente da República e uma outra carta clamando para o entendimento nacional. Não, perfeito. O que é lá do Agreste, que estava falando, o Jorge Xavier, é de Caruaru. Conheço Caruaru, já fui lá várias vezes, evidentemente não conheço a pessoa. Caruaru, Ituritama e Santa Cruz do Capibaribe. Outra aqui, deixa eu ver aqui, Caruaru. Comi muita buchada de bode lá em Caruaru. Olha só que bom, hein? Tem aqui uma outra pessoa pergunta para o doutor Aguinaldo, essa campanha da etiqueta feito no Brasil pode ser efetiva para a recuperação do setor após Covid-19? Sim. Não é a gente ser xenófobo. Sim. Absolutamente não é xenofobia. Mas nós temos que preservar, sim, nós não podemos ser ingênuos. Evidentemente que não nesse tom, mas eu falava para o presidente Lula, como disse para vocês, presidente, nós estamos sendo ingênuos, presidente. Nós estamos entregando nossos empregos para a China, presidente. Vamos ver, presidente, estamos entregando. Então, é uma campanha, temos que ter, feita no Brasil, Compre Brasil. Por quê? Porque nós temos condições. Nós não podemos desempregar um pai de família aqui no Brasil para empregar um pai de família na China. Não podemos. Não podemos. Agora, nós temos condições de fazer tecido, camuflado, índico, brim, confecção. Agora, se tiver coisas que a gente não consegue fazer, eu falava para o presidente, se tem algum tipo de tecido que nós não temos escala, se tem algum tipo de tecido que nós não temos condições, não tem dúvida, não tem dúvida. Vamos, mas aquilo que a gente pode, que tem condições, por falta de uma competitividade, não das empresas. Eu falo, Nelson, falava o presidente Lula, olha só, Nelson, presidente Lula, a empresa brasileira, indústria têxtil, eu posso falar para o senhor, eu conheço, eu praticamente vivi 40% da minha vida dentro da indústria têxtil,
A indústria têxtil é competitiva dentro da fábrica. Na hora que ela emite a nota fiscal, os encargos, as dificuldades, o custo trabalhista, presidente. Mas me explique isso mais, me explique isso mais, falando assim. Falava para ele. Tive essa oportunidade, Nelson, como presidente da BIT, era um trabalho mais ou menos isolado, mas o Fernando Pimentel sempre do meu lado, um companheiro dedicado e amigo, a gente fazia isso, tentava mostrar. Na verdade, realmente você falou é uma verdade, né? Da redundância. O Fernando Pimentel, em frente da BIT, a gente vê o esforço dele junto a Brasília, com agendas políticas e tudo mais. Tá? E é uma coisa que eu vou falar isso como Nelson, não como presidente da BTT. Falta nós apoiarmos muito mais a ele e as ações para fazer coro em cima dessas solicitações dele, tá? Ô, Nelson, eu saía encontrava com o Fernando Pimentel no aeroporto de Brasília, eu saía daqui, ele saía de São Paulo. Ia para o Senado, almoçava no Senado, ia para a Câmara, ia no gabinete do deputado, ia no gabinete do outro. Fizemos uma frente parlamentar, criamos frente parlamentar mista, convidamos um senador, convidamos outro, fazíamos café da manhã em Brasília. O problema era a grana, que a gente não tinha. Fazia um café da manhã, convidava fulano, convidava ciclano. O deputado, vão conosco no gabinete do Mantega, o deputado ia. Quer dizer, esse é um trabalho, porque o nome da BIT, Nelson, é fantástico. Muito forte. O nome da indústria têxtil é muito forte. Eles sabem que nós somos um tremendo do empregador. Sim. E estamos no Brasil todo. Estamos em Caruaru, estamos em Sete Lagoas, estamos no Sul, estamos em tudo quanto é lugar. Brasil inteiro. Mesmo você que falou no início, lá no Pará, né, uma fábrica lá no Pará, que o próprio Senai CETIC está fazendo treinamento, né? Você nem imagina isso, né, que seria dessa forma. Tem uma grande companhia lá, né? Nós tivemos agora no dia 11 de março, houve um café da manhã no Senado da Frente Parlamentar Mista. Eu soube, eu não pude ir. Eu estive lá, né, a BTT estava lá representando. É isso que eu falo, que nós temos que realmente apoiar essas iniciativas e fazer ombro junto ao Fernando Pimentel e à BIT. Tá? Outra coisa aqui, bom, vamos lá. Você falou da buchada de bode, está convidado a voltar para comer a buchada de bode lá com o Jorge Volto. Aí ele complementou, está certíssimo, precisamos manter nossos empregos, é preciso reduzir a carga tributária e a burocracia. Sou representante têxtil há 20 anos, então é uma pessoa que já está no mercado há muito tempo e já passou por muita coisa. Genari, novamente, o erro do passado em considerar a China como economia de mercado provocou um estrago quase que irremediável para o setor têxtil. Somente uma conscientização do brasileiro pode minimizar essa decisão desastrosa do passado. Perfeito. O Genaro, é esse ponto. A China não era ainda economia de mercado, estava preparando para ser. E a gente discutia esse assunto na BIT. O Domingos Mosca, meu prezado Domingos Mosca, que não está mais na BIT, ele era o que orientava sobre isso. E a gente, na Frente Parlamentar Mista, a criação da Frente Parlamentar, acho que foi em 2009, Sim. chamava Frente Parlamentar Mista José Alencar Gomes da Silva. Perfeito. Era o nome da frente. Em homenagem ao nosso saudoso Zé Alencar. Sim. E a gente discutia isso com os deputados, com os senadores. Olha, ele não é economia de mercado. E quando eu fui, em 2004, a primeira vez que eu fui à China, e foi inclusive com o Lula, foi com ele, falava-se muito na economia de mercado. E quando eu fui visitar fábricas, o Nelson, eu rodei feito um capeta. Eu fui ver uma fábrica que eu não lembro o local, evidentemente, eu quis ver tudo, tratamento de efluente, iluminação, refeitório. Aí eu fui ver um dormitório. Fui ver um dormitório. Era um prédio de mais ou menos 8, 10 metros de pé direito. 8, 10 metros de pé direito, não sei. E uma porrada de cama beliche. Porrada de cama beliche. Vi aquilo, aí o cara abriu a porta, eu entrei mais um pouquinho, Nelson, tinha um odor
um fedor, como fala lá na minha terra, É. que até hoje eu guardo. Olha, Eu fiquei pensando assim, tem mulher aí nos ouvindo, não, né? tem mulher. Então eu ia falar um nome. Eu pensei comigo, puxa vida, se fosse no Brasil, e o Ministério do Trabalho chegasse numa fábrica dessa e visse aquela situação, prendia todo mundo. Um promotor do Ministério Público. E nós fomos correndo com eles. Fomenta a economia deles, né? Ô, Nelson, deixa eu falar um pouquinho da Cedro. Em Pirapora, nós temos uma fábrica de jeans que tem poucas iguais. Nós temos um tratamento de efluente que a gente pega a água no Rio São Francisco, depois devolve a água tão limpa quanto a gente pegou. E o Índico, ele é altamente poluente. Sim. O problema da coloração é terrível. Tá. Eu visitando fábrica na China, eu vi, e custa caro. Você tratar 1 metro cúbico de água custa caro. Fazer uma instalação custa caro. Bom, aí eu fui ver o que eles jogam, joga sem nenhum tratamento. Sim. Sem nenhum tratamento. Eu falo que é um dumping ambiental. Lá na China tem um dumping ambiental, tem um dumping cambial, tem um dumping trabalhista, e nós aqui batendo palma. Não adianta, né? Eu vou... tem mais só uma postagem aqui. Eu vou abrir, se você me permite. Quem quiser fazer perguntas por vídeo, vou liberar o vídeo da pessoa e o áudio para você interagir também, tá? É só que você vai... aí o pessoal tem as reações, tem a mãozinha, levanta a mãozinha que a gente consegue analisar aqui, tá? Ô, Nelson, você acha que até meia-noite a gente acaba? Acredito que não. O papo tá muito bom, viu? Aqui, mais uma... Só terminando essas aqui, até o pessoal levantar a mão aí pelas reações, a gente consegue ver aqui, para poder falar com áudio e vídeo. Ou, se não quiserem, vai ser para o chat mesmo. O Antônio Bacelar está dizendo, para fortalecer o Têxtil Brasil, precisa fortalecer a barreira de protecionismo e melhorar as nossas práticas de fabricação, reduzir a carga tributária. É aquilo que você já falou tudo, né? Sem dúvida. Nós temos que tornar o país competitivo. Não, vou repetir, não existe empresa competitiva em um país que não seja competitivo. Não. Então, o Brasil tem todas as amarras. Tem todas as amarras. Nós, empresários, nós que geramos emprego, eu falo, somos heróis. E a indústria têxtil gera, e confecção, 1.600.000 empregos diretos. Sim. Então, tem que mudar muita coisa. Vamos ver se depois da crise baixa o espiritismo aí e melhora. Tem também outra pessoa aqui, só que ele está com a abreviação, não vou saber quem é o nome da pessoa. Mas aqui vai lá. Mais do que nunca, precisamos estar focados nas oportunidades de redução de custos na fabricação do tecido, pensando desde o início do processo até o carregamento do caminhão. Melhoria contínua também muito importante nos dias de hoje. É o Cleverson, o nosso futuro colega técnico têxtil que vai fazer o curso IAD. Não tem dúvida, Cleverson. Hoje tem a metodologia Lean, que é a empresa de enxuta, que todos os detalhes, você está falando do carregamento, do descarregamento de um caminhão de um fardo de algodão. De ponta a ponta, né? De ponta a ponta, de A a Z. E o sistema Lean, que é um sistema implementado na fábrica da Toyota, sim, ele ajuda bastante. E tem muita empresa adotando o sistema Lean, que ele é bastante racional e objetivo. O Lean Manufacturing é muito importante hoje, atualizado. Bom, agora eu vou abrir aqui a sala, para quem fez já o seu sinal e levantou a mão, é o Flávio Gonzaga, tá? Então eu vou liberar o áudio e o vídeo dele, e ele vai fazer uma pergunta diretamente para você, tá? E só mandar um abraço para o Aguinaldo mesmo. Tudo bom para você também, Nelson. Muito obrigado. Trabalhei com ele muitos anos na Cedro. Trabalho com ele na Cedro ainda. Tudo bem, Flávio? Comercial.
Olá, Flávio, tudo bem? Tudo jóia, Aguinaldo? Tudo bem, prazer em te ver. É, Grande... é bom trabalhar com o Aguinaldo? Muito. Tá certo. Tá, muito obrigado pela participação, tá? E para todos também essa live, né, que nós estamos fazendo, esse bate-papo, ele vai ser gravado e vai ser disponibilizado depois nas nossas plataformas digitais e até por podcast, depois a pessoa poder somente escutar, sem precisar ver e tudo mais, tá? Mais alguém? Reinaldo, tá todo mundo bem tranquilo aqui, tá? Tá ótimo. Se alguém quiser falar mais uma coisa. Agora, você falando de Cedro, a gente é importante falar sobre Cedro também, né? A Cedro também, ela houve uma modificação muito grande, uma reformulação muito grande. Em termos de produtos e tudo mais, né? Acho que a gente estava lá ainda, né? Não, eu não estou na Cedro, né? Eu deixei a presidência em 2013, depois deixei a presidência do Conselho em 2016. Então, realmente teve muita mudança, muita modernização, muito fio-anel, muita capacidade de tingimento, muita melhoria. E enfrentando essa luta dura que está todo mundo enfrentando. Mas é uma empresa que está preparada, dirigida, bem dirigida. Fizemos uma sucessão. Quem me sucedeu não era membro da família. Foi um negócio importante, trabalhamos nisso. Nada contra a família, eu sou da família, mas eu acho que era um momento importante de mudança. Mas tem muito produto, está tocando. Agora a crise pegou todo mundo. Principalmente ninguém está querendo. Eu vou lá em Caruaru para ver se eles compram índico, se eles estão querendo comprar índico. Pelo menos a buchada de bode já está garantida. Nossa Senhora, bom demais. Tá. Mais uma coisa, se puderem passar o contato dos senhores para tratarmos do curso, agradeço. Foi o Cleverson que falou. Cleverson, o Dr. Aguinaldo já disponibilizou tanto o telefone dele como do Sérgio Mota, do diretor, né, o diretor atual, gente boníssima. Mas o Gilson, que trabalha diretamente dentro do... E também é nosso amigo, nosso parceiro, já colocou o telefone dele. Por favor, acredito que vai te atender em muito, tá? Um pessoal muito bacana mesmo, tá? Bom, Aguinaldo, mais algumas considerações? Não, Nelson, eu só quero, então, agradecer. Fiquei muito honrado de ser convidado para essa primeira live do BTT. Gosto demais da BTT, muito. A BTT, Associação Brasileira de Técnicos Têxteis, tinha aqueles encontros. Sim. Encontro aqui em Caxambu, no Ceará, no Rio. Maravilha. Sim. Maravilha. Sim. Saudoso. E fico muito honrado de ter esse convite seu. Prazer muito grande. E vamos enfrentar essa crise. Nós vamos sair dela. Sim. Com dor e com sofrimento, não tem dúvida. Mas nós vamos sair e vamos sair outro povo. O pior problema dessa crise, Nelson, é nós não aprendermos com ela. Sim. Se nós passarmos por ela sem aprender o que ela está nos ensinando. Sim. E vamos tocar com muita paciência, muita luta, mas nós vamos sair lá, nós vamos sair diferentes de quem entramos. E agradeço muito a você, um abraço a todos os amigos do BTT e sempre, Nelson, sempre à sua disposição. Muito obrigado. Só agora o Genari está pedindo aí para falar alguma coisa, então eu liberei o áudio dele agora, do Genari. Ok. Aguinaldo, boa noite. Tá bom, Genari? Tudo bem, graças a Deus. É muito bom sempre falar com você. Você é uma pessoa querida, companheiro de longa data. Me recordo do nosso primeiro encontro em 1972, lá em Sete Lagoas. Como é que foi esse encontro, Genari? Você lembra ou não lembro? Lembro. Nós estávamos procurando introduzir a fibra poliéster e havia muita resistência. Lembro. Agora eu lembro. Você mesmo era resistente pela fibra poliéster, mas aderiu depois, né?
aderiu. Mas foi muito, muito, muito bom. Foi um encontro assim, bastante. Foi o nosso primeiro encontro, assim como profissional. Qual que era o fornecedor? Você estava onde, general? Celanise. A Celanise é aqui em Poços de Caldas, né? Isso, em Poços de Caldas. Poços de Caldas. E depois aí foi um relacionamento assim, bastante agradável durante toda a nossa carreira, né? E depois com a Basf também, né? Tivemos assim agradáveis encontros, grandes negócios com a Cedro. E Aguinaldo, eu queria fazer um elogio, se bem que não é necessário fazer elogio para você, porque isso é natural de você. A sua abordagem sobre o profissional têxtil, o atual profissional têxtil, né? E eu já tive várias oportunidades de falar com alguns colegas sobre isso, né? A mudança de perfil do técnico têxtil. O técnico têxtil você abordou de uma forma brilhante. O técnico têxtil ele tem que ter um conhecimento horizontal. Ele tem que, não é aquele que, como nós fazíamos, né, no início da carreira, iríamos trabalhar em fazer escartamento de passadeira, usar a régua de cálculo, né? Nós usávamos a régua de cálculo, hoje não mais, né? Mas foi muito interessante e eu te parabenizo por sua colocação. A segunda, o segundo aspecto é com relação a que você abordou, a sua entrevista para o Correio Brasileiro, né? Você foi feito. Nós temos que estar no entendimento nacional. Nós vamos sair dessa crise da forma que as coisas estão acontecendo, esse desentendimento entre governadores, presidente, ministros, imprensa. Parece que todo mundo joga contra porque a coisa não funciona, né? Eu acho que você abordou assim o ponto crucial, que seria que nós temos que ter um entendimento nacional. E eu não sei realmente como é que isso pode acontecer, mas você deu um start, né? Você abordou muito bem e parabéns pela sua participação. É sempre um grande prazer. E o nosso abraço aí. Vamos ver se nós nos encontramos uma hora dessa aí lá. Genário, prazer falar com você. Você é uma pessoa que eu prezo muito. Tinha realmente vários contatos em Sete Lagoas, pela Celanise, depois Basf. Muito interessante. Prazer muito grande. Grande abraço, Genário. Para você também, Guilherme. Obrigado. Então, Aguinaldo, aqui também é só a última mensagem mesmo, que é do Pedro Guariguazi, de Caruaru. Desculpa. Pedro Guariguazi. Isso. Gostaria de mandar um abraço para o Aguinaldo Diniz pelos tempos que trabalhamos juntos aqui em Caruaru. Temos muito bom, de grandes desafios. Estou te mandando um abraço. Um abraço para você, Pedro. Prazer em ouvi-lo. Tudo bom. Um grande abraço. Pedro Guariguazi. Isso mesmo. Bom, Aguinaldo, eu só tenho que te agradecer imensamente, tá? Você sempre esteve assim, à disposição da BTT, não só com a minha presidência, como de todos, tá? O que é o valor é mesmo a BTT, não são os presidentes, não são os diretores, mas sim a instituição ABTT, né? Você como técnico texto, um associado à BTT e tudo mais. Muito obrigado, tá? Nós tivemos aqui uma audiência legal com pessoas que realmente estavam interessadas, enfim, tá? Não são só amigos, mas também outros profissionais. Então, mais uma vez, te agradeço e estamos, a BTT está à disposição de toda a sua ACM Minas, naquilo que você precisar em termos de associação, vamos nos unir para podermos passar por tudo isso e valorizar cada vez mais nosso trabalho e nosso setor. Beleza, Nelson. Como eu já tinha dito, agradeço então mais uma vez. Forte abraço para todos e juntos vamos vencer o vírus. Com certeza. Agradeço a presença de todos. Esse material vai ser disponibilizado nas nossas plataformas para serem compartilhados para as pessoas que não participaram, como tem muita live aí hoje em todo mundo, então pode ser que as pessoas não conseguiram. Tá bom? Um grande abraço, boa noite, obrigado a todos. Abraço.